Esta é a socialização do paper de estágio obrigatório da Uniaselv. Apresentação: acadêmico Tânia Regina da Costa Bittencourt Constante, disciplina Letras Português, área de concentração Literatura, tema: a importância da literatura para alunos do ensino médio. A justificativa para eu ter escolhido a área de literatura é que a literatura é algo muito importante para mim, que sou escritora e sempre amei ler e escrever. Desejo passar aos alunos do ensino médio esse desejo de conhecer a literatura como um todo e, assim, mostrarem interesse por essa área. Os objetivos que eu tive ao escolher e tentar passar para os alunos é desenvolver o raciocínio, adquirir gosto pela leitura, promover o conhecimento, ser capaz de interpretar textos. A fundamentação teórica do meu trabalho. A área de concentração escolhida foi a de literatura, por se tratar de uma área de extrema importância para a vida dos estudantes de ensino médio, que se encontram em uma transição da fase de criança para a fase adulto. Eles estão bem naquela fase que não sabe se são crianças, se são adulto ainda, né? Então, quanto mais eles lerem, quanto mais eles conhecerem da história geral, da história do mundo, da sua própria história, da sua cidade, lerem bons livros, que ele aprenda a falar melhor, a escrever melhor, melhor para eles, né? Alguns autores contribuíram para a minha pesquisa, como Bradbury, Silva, Bill Gates, Fernando Pessoa, Zimmermann, entre outros. A ideia de que somos todos fragmentos, aprendemos quando ensinamos, sem livros nossos filhos não conseguirão escrever a própria história. Um poema é a expressão de ideias ou sentimentos. Transformar um livro no meio de cultura é algo surpreendente. Essas são citações que eu tirei desses autores que eu citei agora há pouco e que me chamou bastante atenção, principalmente a do Bill Gates, porque ele, sendo o criador da Microsoft, um homem que lida muito com tecnologia, disse que ele não daria computador aos filhos antes de dar livros para eles. Ele acharia que seria bem melhor para o futuro deles dar um livro do que um computador. Isso vindo de Bill Gates. Metodologia. O presente estágio obrigatório foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo. Os dados observados foram coletados mediante observação no ambiente escolar, entrevistas, observação à regência escolar. Eu usei esse método logo assim que eu consegui os documentos, eu fui na escola, fui muito bem recepcionada pela diretoria, pelos professores, até mesmo pelos adolescentes. Eu observei as salas de aula, foi muito bom, foi muito gratificante. Observação. A escola tem espaço físico dividido em 12 salas de aula, um laboratório maker e um multidisciplinar, espaço para atendimento especializado e supervisão, sala de orientação escolar, setor administrativo, sala dos professores, cozinha com refeitório, banheiros, sendo um adaptado a cadeirante, pracinha, quadra de esportes e pátio amplo. Essa quadra de esportes, eles jogam vôlei, eles jogam basquete, eles espirobol, futebol, e o pátio é bem grande, as crianças pequenas podem correr por ali com o auxílio dos professores em horário diferenciado, é muito bom para a prática de esportes. O colégio tudo bem organizado, o refeitório bem amplo, bem organizado, todo dia tem a merenda escolar. Eu achei muito interessante a escola, muito boa mesmo, está de parabéns. O roteiro de entrevistas foi feito através de perguntas à diretora da escola e à professora regente. Eu optei por fazer essas perguntas à direção e à professora regente, a professora Vera, porque eu mantinha mais contato com elas, mas eu andei fazendo algumas perguntas por fora também para os funcionários. Me responderam conforme está ali na entrevista, no roteiro de entrevista, com precisão, com disponibilidade, foram bem legais comigo. A vivência do Estado. O primeiro passo foi conseguir a documentação para começar a prática do estágio. Logo após foram feitas as observações e entrevistas. Observei a 2 disciplinas, literatura e português, embora tenha escolhido como área de concentração literatura. Os resultados foram satisfatórios, aprendi muito a observar a regente ensinando. Essa vivência de estágio me proporcionou muitas coisas, assim, porque antes, quando a gente está de fora, a gente vê a escola apenas como um núcleo que ensina as crianças a ler, escrever, matemática, português, mas na realidade é bem outra. Tem os alunos interessados, tem os que não se interessam, tem os que dormem na sala de aula,
E aí tem que estar ali no dia a dia, tentando motivá-los, tentando fazer com que eles leiam textos, com que eles interpretem. É bem interessante. A professora regente, assim, bem calma, bem disposta a conversar com eles, a dialogar. Pelo menos eles assistiam à aula, né? Alguma coisa entrava, alguma sementinha estava sendo plantada. Eu amei a vivência do estágio. As referências que eu usei foi a Bradbury, Ray, Fahrenheit 451, São Paulo, Globo 2012, https vestibularesestratégia.com, portal Estratégia Vestibulares, acessado em 26 de 6 de 2023, artigo capturado da internet, sem data. Silva, José Pereira da Reflexões que não envelhecem, textuais poéticas cotidianas, Porto Alegre, Gráfica, editora Vitória Régia 2006, página 101, citação com autor incluída no texto, Silva 2005. Essa eu peguei de um livro mesmo, essas outras eu peguei de livros também, livros físicos. Soares B., Livro do Desassossego, volume 2, Lisboa, Ática, 1982, página 505, por Fernando Pessoa. Ziberman, Regina, a Literatura Infantil na Escola, sexta edição, São Paulo, Global, 1987. E peguei mais algumas referências de links também, de artigos. Aí agora o próximo link eu vou postar depois. E o título do meu trabalho é A Importância da Literatura para os Alunos de Ensino Médio. Eu penso que esse é um tema bem amplo, bem importante, porque no mundo tecnológico que a gente está vivendo, de muita internet, não que não seja bom, se não fosse bom eu não estaria aqui assistindo aula, fazendo vídeo pela internet, mas eu penso que sem um livro na mão para ler corretamente, ver as palavras e a norma culta, não se é nada. A gente precisa ler para escrever melhor, para falar melhor, para conviver melhor em meio da sociedade. Obrigada a todos.